Oi, gente, tudo bem com vocês? O YouTube uma vez me falou que a maioria das pessoas que ele recomenda o meu vídeo não me conhece. Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Sandra, tá? Eu tenho 32 anos, eu sou mãe da Manuela, de 9 anos, e do Giuseppe, de 1 ano e 8 meses. Hoje eu vim falar aqui um assunto, gente, que há muito tempo eu gostaria de ter contado, gostaria de ter compartilhado, porque são coisas que eu acredito que a maioria das pessoas já passaram, já sofreram. Hoje a gente conhece por bullying. Na época, na minha época, era conhecido como, sei lá, frescura, chacota, bobice, né? Mas eu acredito que certas brincadeiras, ela deixa de ser uma brincadeira saudável e uma brincadeira legal quando a outra parte que está sendo a chacota está gostando da brincadeira. Ao contrário, ela está sendo uma vítima de bullying, assim como eu. Eu sofri muito a minha vida toda na escola com o bullying, que hoje eu conheço como bullying, né? Eu até tô nervosa para falar aqui, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sofri, e alguns anos atrás a minha filha sofreu um bullying, que eu acredito que foi um bullying bem, bem agressivo, assim, sabe? Minha filha foi colocada dentro do transporte escolar, dentro do porta-malas do carro. Mas enfim, não vem ao caso, porque eu não vou falar sobre isso. Eu me considero uma mãe muito protetora, porém não me considero uma boa mãe, porque eu sou muito exigente com a minha filha, com os meus filhos. Mas eu me considero uma leoa, porque no que eu puder fazer para defender os meus filhos, eu vou fazer. E esse caso dela aí eu coloquei para frente, tá? Eu fiz um BO, então não cabe a mim ficar falando e eu não vou falar a respeito disso, mas eu só tô explicando para vocês que o bullying, ele deixa marcas na gente. E eu acredito que essa marca que a minha filha vai carregar pro resto da vida dela, sabe? De ter sido colocada dentro de um porta-mala no escuro, sozinha. Mas enfim, eu sofri, gente, a minha vida toda na escola, tá? Eu odiava estudar, eu odiava ir para a escola. Hoje, eu entendo que isso é um bullying que eu sofri, por isso que eu não gostava de ir. Mas antigamente era porque eu era preguiçosa, porque eu era relaxada, porque eu não gostava de estudar. E não é verdade, tá? Não é verdade. Eu acho que nem os de casa sabem. Eu gostava de estudar, porque eu gostava de aprender. E eu sempre fui inteligente, sabe? Por mais que eu faltasse uma semana inteira de aula, 2 semanas inteiras de aula, porque já aconteceu isso, gente. Quando eu ia na escola, eu pegava as coisas, eu pegava as matérias bem rápido, porque eu era esperta. Mas eu odiava estudar. O conselho tutelar vivia indo na minha casa, tá? Era muito frequente o carro, o famoso carro branco do conselho tutelar, aparecer na porta da minha casa perguntando para minha mãe por que eu não estava indo na escola, tá? E era bem difícil, gente, porque eu realmente eu não gostava de ir, eu me sentia mal lá na escola, porque era eu botar o pé na rua para chegar na rua da minha escola, já começava tudo, tá? Eu tinha uma menina, tá, na minha escola, que ela simplesmente decidiu que ela não gostava de mim. Eu sempre fui magra, eu sempre fui muito bonita de corpo, para os padrões da sociedade, tá? Eu sempre fui magra, eu não sou alta, tá? Eu tenho 1,65 m, mas eu sempre fui magra, fui bonita de corpo e sempre tive cabelo liso, tá? Ó, como vocês podem ver, eu não faço nada no meu cabelo, só lavo. Lavo com shampoo de R$ 10, com condicionador de R$ 10 e tá tudo certo. E ela decidiu que ela não gostava de mim, sabe? Então, assim, ó, só que ela mesma não gostava de mim, mas ela não tinha coragem de vir me peitar, sabe? O que acontecia é que ela influenciava as outras meninas a não gostarem de mim e a me bater. Eu sofri muito na escola, gente, muito na escola, na questão do meu cabelo, tá? Eu lembro até hoje. E isso me dá muita raiva, porque eu nunca tomei nenhuma atitude. Isso me dá muita raiva. Porque na escola que eu estudava, a gente tinha que fazer fila, cada turma tinha que fazer fila para seguir para sua sala de aula com o professor. E ela influenciava as crianças mais pequenas, porque eu não ia ter coragem de bater nos mais pequenos. Eu não tinha coragem nem de bater nos grandes, que dirá bater nos pequenos, sabe? Eu não tinha coragem de brigar. Eu não gostava de brigar. E eu era cagona, eu era medrosa.
E tinha uma menina que era amiga dela, que essa menina sempre vinha por trás e puxava meus cabelos. Sempre. Teve uma vez que essa menina puxou meus cabelos e eu costumo dizer pra quem eu conto que a minha nuca encostou lá na minha bunda, sabe? Porque foi muito, muito forte o puxão de cabelo. Ela veio por trás, assim, pegou no meu cabelo e fez isso aqui, sabe? Sabe quando dá esse soco, assim, que tu não tá esperando? Costumo dizer que a nuca bateu lá na bunda. E, sabe, isso me deu muita raiva, porque doeu muito. E sempre puxaram muito meu cabelo na escola. Mas sempre amando dessa menina que não gostava de mim. Só um pouquinho. Teve uma vez que a professora de matemática deu uma conta no quadro bem difícil, sabe, para fazer. Mas ela tinha feito uma conta para dar um exemplo para nós, para a gente seguir esse exemplo para conseguir fazer o cálculo que ela tinha passado para nós sozinhos resolver. O meu bebê acordou e aí eu fui fazer ele dormir de novo. A professora deu essa conta que eu tava explicando para vocês. E, gente, era muito difícil pra nossa idade, né? Pro nosso ano que a gente estudava. Eu acho que devia de ser o sétimo ano, sexto, sétimo ano. E eu fui a única que consegui dar turma. Era uma turma bem grande, eu acho que de uns 20 alunos. E eu fui a única que consegui. Mas tudo me baseando na conta que a professora tinha deixado lá no quadro com a resposta que ela tinha feito uma. Ela fez uma como exemplo pra gente conseguir fazer a outra sozinha. Então eu só fui me baseando, sabe, naquela conta ali, de como que a professora tinha chegado naquele cálculo, naquela soma, naquele resultado. E eu fui fazendo na que ela deixou pra gente fazer sozinho. Eu fui até porque naquele tempo a gente fazia, ia lá, atravessava a sala inteira, ia lá entregar na mesa da professora para ela corrigir. E a minha tava certa. Só que assim, gente, eu não sei se a professora fez certo ou se ela fez errado. Eu até acredito que ela fez certo. Só que, como eu já era perseguida, pra mim a situação ficou muito ruim. A professora pegou e aí disse: olha aqui, ó, tomem a Sandra como um exemplo. Ela foi a única que conseguiu, não sei o que e tal, sabe? Ela, tipo, ela me exaltou, sabe? Ela me deu uma moral, ela encheu minha bola pra mim, na minha opinião, sabe? Porque eu consegui realmente, até aquele momento eu tinha sido a única que tinha conseguido. E eu consegui de primeira, eu fui lá na mesa dela e foi a única vez que eu fui que já estava certa. E algumas outras crianças tinham ido, né? Algumas outras crianças não, porque acho que tinham uns 12 anos, 13 anos. Já tinham ido e aí ela corrigia e estava errado, eles voltavam, tentavam fazer de novo e iam lá e estava errado. E eu de primeira que eu fui já estava certo. Eu arrumei problema por causa disso. Eu consegui arrumar um problema por causa disso. Quando deu o sinal pra gente ir pro recreio, veio duas meninas grandes, maiores que eu. Se elas estiverem vendo esse vídeo, elas vão saber que é pra elas. Vieram tirar satisfação comigo. Porque aonde se viu, eu acertei a conta e aí eu já tava chamando elas de burra porque elas não tinham conseguido, porque não sei o que. E aí eu fiquei nervosa, porque para tudo eu ficava nervosa. E aí eu disse pra elas, mas da onde vocês tiraram isso? Eu não falei nada. E realmente, gente, eu não tinha falado nada. E aí ela, porque a fulana falou que tu disse que a gente era burra, porque só você que é inteligente que consegue fazer, porque a gente não sei o quê. E sabe, eu pensei, meu Deus do céu, até onde vai a perseguição dessa menina com a minha pessoa, sabe? Até onde alguém consegue perseguir outra pessoa e por que fazer isso, sabe? Aí as meninas já ameaçaram de me pegar na saída, já me ameaçaram de pegar na rua depois que a gente estivesse indo embora, sabe? Sempre foi assim. Uma outra vez, essa menina que não gostava de mim, atirou um pedacinho de papel enrolado, todo amassadinho assim, em cima da minha classe,
quando eu abri, ela estava me chamando de prostituta. Ela disse que para mim ter as coisas que eu tinha, que eu não tinha nada, gente. Eu sempre fui muito pobre. Sempre fui muito pobre mesmo, tá? Eu nunca tive pai. Eu não nasci do vento, gente, mas eu não tive pai. Então sempre foi eu, minha mãe, com depressão ainda por cima, porque eu já vinha de uma situação bem ruim. A minha mãe tem depressão, minha família tem depressão. Provavelmente eu tive, ou provavelmente eu tenho, provavelmente eu vou levar isso para minha vida. Graças a Deus eu consigo controlar, mas eu sofro muito de ansiedade. Então, assim, eu já vim, já tava assim, ó, num nível, assim, sabe, de depressão, de extrema pobreza, de tudo, sabe? E não tinha pai, e essa menina tinha uma boa casa, coisa que eu não tinha. Essa menina tinha mãe, tinha pai, coisa que eu não tinha. Os pais trabalhavam, coisa que a minha mãe não fazia porque não podia, por causa que era doente. Tinha um carro, coisa que eu não tive, que a gente não teve. Então, assim, por quê, sabe? Por quê? Porque eu era mais fraca? Porque eu era mais frágil? Porque eu era mais pobre? Por quê? Porque, gente, apesar de eu sempre ter sido magra, ter tido cabelo liso, eu sempre fui muito pobre, eu não tinha roupas bonitas, calçados bonitos. Meu nariz é grande, eu sofri muito por causa disso. Vocês estão vendo meu nariz? Eu sempre tive vergonha de tirar uma foto de perfil. Eu sempre tive vergonha de alguém ficar me olhando de perfil. Eu sempre gosto de olhar, de conversar com a pessoa de frente, para a pessoa não precisar ficar. Eu tenho a impressão que a pessoa está sempre olhando para o tamanho do meu nariz. Eu sei que o meu nariz é grande, a pessoa não precisa ficar atacando a gente por causa disso, sabe? Parece besteira, gente, mas só quem passa por isso sabe os traumas que a gente leva para a vida adulta depois. Eu sofri muito com isso. Então, o bilhete ali só tinha xingamentos muito ofensivos. Eu sou daquele tipo de pessoa que a sinceridade é muito importante. E se ela falar com sinceridade a verdade, eu aceito. Agora, se ela vir para cima de mim com mentiras só para me atacar, eu não aceito. E tudo que ela escreveu ali, gente, era mentira, era só xingamento de baixo calão, tá? De baixo calão. E aí eu levei para a professora aquele bilhete, a professora leu o bilhete e levou nós duas para a direção, o que não deu em nada para ela. Nunca dava nada para ela. Nunca deu nada para ela. Tinha um menino na escola que sempre jogava pedra em mim, amando desta menina, tá? Puxava meus cabelos, me atirava pedra por causa desta menina, porque essa menina tava sempre assim, de buzuzu no ouvido dele, sabe? As meninas maiores da escola, ela tava sempre de buzuzu. Pra quê? Para as meninas sempre vir pra cima de mim, pra eu sempre estar acuada, pra eu sempre ter medo. Então eu odiava ir pra escola. Odiava, sabe? Meu prazer era ficar em casa. Eu queria ficar em casa, eu não queria ter que sair de casa para ir pra escola. Eu não me sentia acolhida na escola. Nunca me senti acolhida na escola. Se teve um motivo que eu gostava de ir na escola, era pela merenda. Porque eu passei, sim, muita dificuldade na minha casa, em casa, na minha infância. Eu não tenho vergonha de falar isso. Então, assim, na escola, eu ganhava o café da manhã, ganhava o lanche e ganhava o almoço. E se sobrasse almoço, a merendeira já sabia da minha situação e de algumas outras crianças, porque eu não era a única pobre, muito pobre que tinha lá. O que sobrava do almoço, a merendeira já arrumava em baldinhos e eu levava embora, muito feliz. Graças a Deus, porque eu ia ter o que comer de noite. Eu, a minha mãe, minhas irmãs, a minha irmã, no caso, porque a outra já era casada. E, enfim, gente, eu sofri muito. E na escola não tinha esse acolhimento que eu tava falando para vocês. E quando eu ia na escola, tinha um professor que quando ele me enxergava dentro da sala de aula, ele dizia assim para mim: finalmente veio para a escola. Ô, milagre, a Sandra tá aí. Ó, a Sandra voltou das férias. E eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada. Eu ficava vermelha por qualquer coisa. Até hoje eu sou assim. Eu fico vermelha, se eu ficar com vergonha, eu fico vermelha na hora. Então aquilo me constrangia. Eu não sei se ele fazia por mal. Também é uma coisa que provavelmente ele não acompanha o meu canal. E nunca vai saber, nunca vai olhar. Mas se ele olhar,
Sim, o senhor me constrangia e era muito ruim. Por isso que eu não gostava de ir na escola. Então, quanto mais dias eu ficava sem ir na escola, mais eu queria ficar em casa, menos eu queria ir para a escola. Porque ao chegar na escola, eu ia ser agredida verbalmente, fisicamente e ainda ia ser constrangida pelo professor. Então, eu não gostava de ir para a escola. Quando finalmente essa menina saiu da escola, eu repeti 2 anos, tá, gente? Eu repeti 2 anos por faltar muita aula, tá? E o conselho vivendo, indo lá na minha casa, mandando eu ir pra escola, eu ia. Aí quando dava uma semana que eu tava indo direitinho na escola, eu ficava 1 ou 2 sem ir, e assim eu fui. Eu rodei 2 anos, repeti 2 anos. Eu concluí o ensino fundamental, que na época era só até o 8º ano, com 16 anos, o que era para concluir com 14, né? 13, 14 anos. E essa menina, faltando acho que um ano faltando um ano pra gente se formar, ela saiu daquela escola, o que foi um alívio terrível, tremendo, abençoado para minha vida. E eu achei que ela saindo de lá ia acabar tudo. Pois bem, um dia eu estava passando pela escola que ela estudava, tá? Tava passando pela escola a pé e ela tava na frente dessa escola que ela estudava, do outro lado da rua. E eu passei e adivinha o que que ela fez? Ela tava com mais 2 amigas que eu não sabia quem era, devia de ser amiga dessa escola nova que ela estudava. Sabe o que que as três fizeram? Jogaram pedras em mim, literalmente. Pedras, elas cataram pedras na rua e jogaram pedras em mim. Aí, sabe, vem assim, ó, é uma coisa assim, um sentimento. Por que que ela fez isso? Sabe? Por quê? O que que ela ganhou em troca? O que que ela ganhava me fazendo sofrer? Será que ela sabia que aquilo não estava me fazendo bem? Eu nunca fiz terapia, nunca fui em psicólogo, nunca fui. Eu nunca tive dinheiro e naquela época, psicólogo, quem é que falava muito em psicólogo naquela época? Eu tenho 32 anos, gente, mas ela nem é tão velha assim, mas naquela época, 17 anos atrás, né? Mais ou menos quando tudo isso aconteceu, há 17 anos atrás, ninguém falava disso. Nem do bullying, nem o bullying não existia naquela época, a palavra bullying. Não que eu me lembre. Esses dias eu tava olhando Pra quem não sabe, eu sou crente em Deus, eu sou evangélica. No momento eu tô desviada, a gente foi embora e a gente parou de frequentar a igreja aqui. A gente voltou, mas a gente não tá indo muito porque meu marido trabalha, né? E a gente não consegue ir porque os dias de culto são bem dia de semana, a gente não tá conseguindo ir. Então, eu tô me considerando uma desviada da igreja, mas não de Deus, tá? Eu creio muito em Deus, quem me conhece sabe que eu creio muito em Deus. Eu tenho muita coisa para falar, muito testemunho para dar. O que vocês quiserem saber, vocês deixem nos comentários ou vocês me sigam lá no Instagram, Sandra Pacheco, mãe de dois, tá? Deixem lá suas perguntinhas no direct. Me acompanhem por lá, porque lá eu posto mais o meu dia a dia do que aqui no YouTube, né? Que aqui no YouTube é 1 ou 2 vídeos por semana. Eu vi esses dias do profeta Vinícius Iracete. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e eu gosto muito de acompanhar ele. Esses dias eu vi um vídeo que ele dizia por que tem pessoas que são tão perseguidas, por que tem pessoas que sofrem tanto com bullying, por que tem pessoas que foram tão perseguidas na infância, na escola, sabe? Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um coração bom, essas pessoas são especiais, sabe? Todos nós somos especiais para Deus, mas tem pessoas que não tem maldade, sabe? No coração. Eu não tô dizendo que eu sou uma santa e nem que eu sou perfeita, gente, porque eu não sou, não me considero. Eu sou uma pessoa que não tenho papas na minha língua, sabe? Se eu tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. E nem sempre foi assim, eu sempre fui muito sincera, mas eu sempre fui muito medrosa. Hoje em dia eu não sou mais do jeito que eu era. Sabe aquele bicho que me acuavam e eu ficava quietinha? Hoje não. Hoje eu ladro, sabe? Se eu acuar, eu de repente até mordo. Mas é porque essas pessoas que são tão perseguidas, elas são especiais. Elas devem ter alguma coisa que provoca a ira nessas outras pessoas que têm o coração ruim. Essa menina tinha o coração ruim. Ela tinha. Porque senão ela não ia fazer tanta coisa ruim para uma pessoa só. Por quê? Eu nunca dei motivo para ela fazer essas coisas comigo.
Ah, porque ela tem o corpo bonito, porque ela tem o cabelo bonito. Tá, eu tinha o cabelo bonito, o corpo bonito, mas ela também tinha o corpo bonito e o cabelo bonito. O cabelo dela era um cabelo encaracolado, não era liso, talvez ela quisesse ter o cabelo liso e não podia ter, mas e daí? Isso não é motivo, tá? Meus dentes sempre foram tortos, eu tinha dente acavalado, eu morria de vergonha de dar risada, eu não dava muita risada porque eu tinha vergonha, tá? Hoje eu consegui arrumar meus dentes, mas eu tenho muita falta de dente, eu acho que me falta 6 dentes na boca, então eu nunca vou ter o meu sorriso alinhado, tá? Tem um outro vídeo que eu explico ali tudo o que aconteceu com meus dentes, por que que o meu sorriso é torto, que não é alinhadinho com o nariz como deveria ser. O que mais? Meu olho é grande, tá? A minha família mesmo, por parte de mãe, que é a minha mãe e minhas irmãs, não acompanham o meu canal, tá? Minha mãe não nem sabe o que é isso. E as minhas duas irmãs trabalham, elas não têm tempo. Mas se elas olharem, elas vão saber. Eu me dá uma coisa falar isso, sabe? Porque eu não quero magoar minhas irmãs, porque foram as pessoas que sempre me defenderam, gente. Eu nunca tive pai. E as minhas irmãs foram as pessoas que mais me defenderam, tá? Fizeram coisas por mim que a mãe nunca fez. Então, mas a minha família me chamava de zóio de boi. Talvez muita gente vai olhar até vai dar risada. Mas eu odiava isso. Eu odiava, vocês não sabem o quanto eu odiava. Cada vez que vocês me chamavam de zóio de boi. Por quê? Porque o meu olho era grande, é grande o meu olho. E aí, em casa, minhas irmãs, o meu cunhado, a minha mãe, me chamavam de zóio de boi. E eu odiava aquilo. Aquilo me dava muita raiva. E eu não me lembro se na época eu dizia para elas. Se eu, como alguma vez eu falei que eu não gostava, eu não me lembro. Mas hoje, se elas olharem o meu vídeo, se alguém mostrar o meu vídeo para elas, elas vão saber que eu odiava. Eu odiava quando me chamavam de olho de boi. Zóio de boi. Aquilo me sei explicar. Mas são coisas que a gente leva para uma vida e eu acredito que vai ser muito bom eu fazer esse vídeo, porque é uma forma de desabafo minha, sabe? De falar tudo aquilo que me fez mal, que, que formou traços em mim que talvez eu não goste e que eu não consiga me expressar com as outras pessoas, mas foi por causa de traumas que eu trouxe para minha vida adulta. E por nunca ter falado com alguém a respeito, uma psicóloga ou algo assim, tá conversando com vocês, para mim vai me ajudar. No nome de Jesus, eu acredito que vai me ajudar, sabe? Tirar essa coisa ruim, porque eu sou uma pessoa que falo que eu não gosto de ter mágoa de ninguém, gente. Eu não gosto de guardar rancor de ninguém, porque não faz bem pra gente. O outro não tá nem aí pra ti. Não faz bem pra gente mesmo. Então é isso, gente, tá? Eu só quis dividir com vocês tudo isso. Apesar de eu ter só 32 anos só, mas eu também não sou nem velha nem novinha. Mas eu tenho muita história de vida, eu passei por muita coisa na minha vida. E se vocês quiserem, vocês podem me perguntar lá no Instagram. É melhor lá no Instagram. É Sandra Pacheco Mãe de Dois, deixar lá no direct. Tudo que vocês quiserem saber, sabe? Que eu puder falar da minha vida. E eu trago aqui pro YouTube como uma forma de vídeo para vocês. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguém aí que assistiu passou por alguma coisa semelhante do que eu falei, ou você que assistiu fez alguma dessas coisas para alguém, e se você tem a oportunidade de pedir desculpa, peça desculpa, porque vai fazer muito bem para ambas as partes, tá? Eu já fiz coisa errada, gente. Eu já xinguei pessoas, eu já falei coisas que eu não devia. Só que eu fui pedir desculpa, sabe? Eu fui pedir desculpa. Eu sempre fui taxada de ser muito tonta, monga, sonsa, por
por ser, como é que eu posso dizer, por ser boca aberta, por ser boca aberta, porque eu sempre fui de confiar demais nas pessoas e às vezes eram pessoas que eu não devia ter confiado. E que, ó, some. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, se inscrevam no meu canal, beijos e até o próximo vídeo.